que eu sou mãe da Fernanda, porque sem dúvida nenhuma é o meu projeto mais bem sucedido até hoje. Então eu trago isso no meu currículo. O que a gente vai conversar e eu quero já fazer um convite para vocês. Essa palestra, né, esse bate-papo que a gente vai ter aqui, ele tem um caráter informativo, porque eu tenho certeza que tem muita informação que elas são novas para muitos de vocês. Na verdade, são novas para esse nosso mundo, né, do gerenciamento de projetos. Então, eu já quero convidar a cada um de vocês para pegar um papel, uma caneta, e eu não vou falar para anotar no celular, não, senão vai distrair aí com notificação de WhatsApp, pode ser que atrapalhe. Mas para vocês irem anotando essas informações, e principalmente o que é novo para você, você anote e leve, né, a partir dessa palestra, vários pontos de melhoria, pontos de estudo, pontos realmente de curiosidade para a gente poder cada vez melhorar mais a nossa atuação. Então, a gente vai passar pelo que é a psicologia positiva, vamos falar de virtudes e forças de caráter, vamos falar do PERMA, Flow, que não é o que vocês conhecem aí, que o Neymar popularizou. Vamos falar um pouquinho de liderança positiva e dar uma breve passada no assunto autossabotagem, mas eu já tenho uma notícia boa para vocês, viu? Eu vou ter 2 presentes durante essa palestra, então fiquem muito atentos. Eu falei para os amigos ontem do grupo lá de palestrantes, falei, quem ficar até o final vai ter brinde. E é verdade, então fiquem atentos, no meio desse conteúdo aí vai ter coisa bem legal para vocês. Vamos começar a falar então dessa psicologia positiva, né? Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre psicologia positiva ou conhecem, mas é a popular ciência da felicidade. A gente tem ouvido muito, né? E hoje as pessoas têm buscado muito essa tal felicidade, esse desenvolvimento, essa busca de significado, de propósito, de vida plena. Então, a psicologia positiva, eu vou primeiro falar o que ela não é, para depois a gente falar o que ela é. Ela não é uma religião, não é uma seita, não é abraçar árvore, não é nada de transcendência dessas coisas de busca para o universo. No nosso contexto aqui, a gente vai utilizar o seguinte: a psicologia positiva surgiu com estudos de foco no que funciona. Então, 2 referências que a gente vai usar aqui, que é o Martin Seligman e o Christopher Peterson, eles fizeram um estudo que é uma contraparte positiva do Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais, que é o fundamento da psicologia tradicional, né? Que é a psicologia tradicional clínica, que trata das patologias ou dos desenvolvimentos voltados para o que não está funcionando. A psicologia ela tem foco no que funciona, e a gente já começa a entender o que significa esse tal de foco no positivo. Então, a ideia é, e se eu começar a olhar para o que é bom, potencializar o que é bom, ao invés de só tratar quando já estiver ruim. Então, basicamente, muito rapidamente, esse o contexto da psicologia positiva. E aí, quais que são os interesses da psicologia positiva? A gente vai falar muito aqui sobre emoções positivas, caráter positivo, que são forças e virtudes, que é um dos presentes que eu vou dar para vocês, relacionamentos positivos, instituições positivas. Então, essa experiência que a gente está tendo aqui agora é significativa demais dentro do mundo da psicologia positiva, porque nós estamos entrando na instituição PMI, né, trazendo esse assunto para a gente poder discutir, pulverizar isso. E os princípios da psicologia positiva: viver mais emoções positivas, envolver-se com o que faz bem e atribuir significado às experiências. Vamos ver então como que funciona isso, né? Falar, já que você está falando isso tudo aí, né? Mas como que a gente faz para colocar isso em prática e como que esse estudo foi dividido? E a partir de agora, começa a anotar, porque o negócio vai ficar bom. O Seligman, ele começa com o Felicidade Autêntica, é um título dele, que inclusive é esse livrinho aqui, e ele traz aqui nesse livrinho todos os estudos relacionados à felicidade do indivíduo. E ele traz isso a partir das forças de caráter. Então, o que é esse estudo de forças de caráter?
Eles fizeram uma pesquisa e uma coleta de dados com milhares de pessoas de todos os credos, raças, religiões, e encontraram ali um padrão de forças. Eles, de repente, juntaram todas aquelas características e falaram, nossa, isso é um padrão. Todas as pessoas que participaram apresentam, de alguma forma, essas 24 forças. Então, a primeira boa notícia que eu tenho para dar para você é que você também tem essas 24 forças. Eu tenho, todo mundo tem. E aí você pode perguntar assim, aquele cara lá que eu não gosto no meu projeto, ou aquela líder de projeto lá, ela também tem isso? Tem. Todo mundo tem essas 24 forças. E isso já começa a explicar o que é o foco no positivo. Normalmente, a gente utiliza gaps para trabalhar desenvolvimento. Eu já vou começar a falar um pouquinho da minha prática aqui. Como que a gente faz? A gente tem uma determinada entrega, um determinado objetivo com o nosso projeto e tem uma equipe ali, né? Normalmente eles tiram aquela equipe e falam, vamos lá, faz esse projeto acontecer. Aí a gente vê o que a gente precisa, vê o que a equipe tem, analisa o gap e foca onde? No gap. Foca no que a gente não tem. Esse estudo aqui, esse contexto das forças de caráter e das virtudes, ele mostra o contrário. Ele mostra o seguinte, todo mundo tem 24 forças, pelo menos, para serem potencializadas. Mas você tem como saber quais que cada pessoa desenvolve mais. Então, você pode fazer um estudo de quais as forças que cada pessoa da sua equipe tem e focar no desenvolvimento daquelas forças que a sua equipe não tem. Então, a gente elimina esse foco no negativo, porque presta atenção, o que normalmente acontece quando a gente vai analisar, por exemplo, fazer análise de desempenho, né? Às vezes a gente tem uma equipe power e na análise de desempenho ali, você vê que 80% da sua equipe está bombando. Sei lá, pensa numa equipe de projeto fazendo todas as entregas. 80% está bombando e 20% não está legal. Onde que a gente gasta o maior tempo e a energia? Nos 20% que não estão legal, mas os 80% estão lá, que poderia potencializar e fazer isso tudo acontecer de uma forma muito mais dinâmica e apresentando muito mais resultados. Essa é a pegada das forças de caráter, é mudar o foco, é mudar essa visão para você enxergar que todo mundo tem forças, todo mundo tem inúmeras características positivas. E aí a gente foca no que ela ainda não está tão potencializado e a gente desenvolve. Como que isso é apresentado? Essas 24 forças, são essas que vocês estão vendo aí na telinha, são essas aqui que eu já vou passar nesse slide. Essas 24 forças também foram divididas em 6 virtudes. Então, temos ali sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. E cada uma dessas forças se encaixa numa virtude dessa. E aí você tem os exemplos de o que normalmente eu vejo. Equipes de projeto têm muita força ou potencializa muita força aqui na parte de sabedoria. Por quê? Amor ao aprendizado. Eu, pelo menos, é uma das minhas 5 forças de caráter, 5 principais. E aí, a gente encontra criatividade, curiosidade, critério dentro de sabedoria. E todas as outras 24 forças são divididas aqui em 5 virtudes. Mas o ponto X disso daqui é o seguinte, esse primeiro estudo, esse primeiro foco, esse primeiro desenvolvimento, ele está focado nessas forças de caráter, nas forças individuais. E aí você pode me perguntar o seguinte, como que eu faço para fazer isso, para aplicar isso com a minha equipe? A primeira coisa é você conhecer as suas forças. É você conhecer o que você tem e o que você pode desenvolver. A partir do momento que você conhece o que potencializa os seus resultados, ou o que você precisa desenvolver mais para fazer esses resultados acontecerem, você também melhora a sua percepção e consegue enxergar no outro. Se você não vê em você, você não enxerga no outro. Então, hoje o seu olhar pode não estar tão apurado para identificar essas forças ou identificar esses comportamentos, porque o que acontece? Tudo se reflete a partir do comportamento.
Então, você já vê assim, nossa, aquela pessoa é criativa, então possivelmente ela tem essa força lá no top 5 dela. E aí, você está falando muito de top 5, né, Jaque? Como é que eu faço para identificar essas forças e por que que isso é importante? Quando as pessoas estão conscientes de suas próprias forças de caráter, elas as usam mais intencionalmente para o seu próprio benefício e o de outras pessoas ao seu redor. Então, o que que é o lance? É a gente tomar consciência, primeiro, da existência desse conceito, da existência desse estudo, da existência dessa ferramenta. E a gente também poder trazer a consciência e trazer a consciência das outras pessoas para que elas potencializem, né? A gente fala sempre que não existe, que o gerente é um super-homem, né? Ou a Mulher Maravilha, e que a gente precisa ser o super-gerente. Muitas vezes a gente precisa ser mesmo, mas a gente tem nessa ferramenta, nessa aplicação, uma possibilidade de desenvolver esses superpoderes, essas forças, de potencializar. Vou dizer aqui para vocês as forças de caráter e liderança para a gente começar a associar uma coisa com a outra. Então, as forças de caráter estão ligadas a um melhor clima no local de trabalho. Isso é óbvio até, né? Porque o clima, ele sempre vai ser positivo quando o seu foco é positivo e é o foco no desenvolvimento. Vocês vão entender lá no finalzinho, no último slide, qual que é o problema da gente ter liderança focada no medo. No 2, as forças de caráter estão ligadas a uma melhor realização e desempenho. Então, as pessoas elas se sentem mais motivadas a Tudo dando realizar certo, e a graças a Deus. desempenhar. Abriu o microfone aí. E o 3, as forças de caráter elas ajudam a amortecer o estresse, a melhorar a capacidade de lidar com a situação. A gente tem aí, né, muitos casos de um número de estresse, de ansiedade, até de depressão no trabalho, e pesquisas que indicam um número crescente disso. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente, como simples líder de um projeto, já pode aplicar isso com as nossas equipes e começar a melhorar esse clima e fazer essa transformação. O uso de 4 ou mais forças no trabalho é um ponto de corte para uma experiência mais positiva e um trabalho como vocação, como chamado. É o tão famoso propósito, né? Que todo mundo fala assim como se fosse uma coisa de outro planeta ou uma busca pelo universo. É isso aí, é você saber qual que é o seu propósito, é você estar utilizando as suas melhores forças nas suas melhores atribuições. Então, você começa a gerar toda uma vibe mesmo, né? Dentro desse contexto do projeto, que vai transformar os seus resultados. E o uso da força está ligado ao envolvimento e à satisfação no trabalho. É o que a gente busca com a psicologia positiva. Pessoal, eu não vou olhar o chat aqui, porque senão eu vou perder totalmente o meu foco. Depois a gente vai lá na parte das perguntinhas, tá bom? Mas vocês vão falando aí se vocês estão gostando, vão mandando as perguntas, vão dando um top, 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 vai interagindo para eu saber se tá legal. Primeiro presente para você, você vai conseguir descobrir quais são as suas forças de assinatura. Você vai lá no site do Tô Evoluindo e tem uma abinha ferramentas e você vai pegar o link gratuito para você fazer o teste. Sim, é um teste, você vai responder as questões e no final você vai ter um ranking, sabe? Essas 24 forças, elas vão vir numeradas de 1 a 24. Então você vai saber ali, nas suas 5 primeiras, normalmente são aquelas forças que você mais aplica. Aí vamos supor que você é um líder de projeto e sua força de liderança está lá na 24. Você fala, meu Deus, acabou o mundo. Não, você só vai entender que talvez em algumas situações você precise potencializar isso, trazer isso mais forte, né, para a sua atuação ali como líder. Além de tudo, o teste ele dá uma descrição. Não é chocolate, é teste. Mas de repente a gente pensa num chocolate aí até o final. Então, o primeiro presente para você, vai lá, porque você não vai conseguir desenvolver, perceber ou potencializar as forças da sua equipe se você, como líder de projetos, como gerente de projetos, não conhecer as suas forças. Então, descobre as suas, está disponível lá no site. E se vocês quiserem me contando como que está essa descoberta,
vocês me conversam comigo através do Instagram ali, que eu sou bem presente ali. Beleza, também vai ter... Ah, tá. O mapa do que podemos melhorar. Já estou eu aqui olhando o chat de vocês. Qual que é a pegada desse teste? Mas a gente pode até marcar depois, falar com o pessoal da organização do PMI, a gente pode marcar com os participantes que fizerem uma live ou um encontrinho para eu dar uma devolutiva para vocês de como que a gente potencializa as nossas forças utilizando o teste, tá? Já viram que uma das minhas forças é generosidade, né? Então, todo mundo só tem a ganhar. Vamos lá, então a gente partiu do Felicidade Autêntica, que trata ali da felicidade para o indivíduo, e o Seligman passa para o Florescer, que é esse outro livro aqui, ó. E no Florescer ele já traz os componentes do bem-estar, porque ele fala, não adianta só o indivíduo, né, buscar a felicidade. O bem-estar, ele depende desses pilares aqui, que a gente chama de PERMA. Então, ele envolve as emoções positivas, o engajamento, o relacionamento, o significado e a realização. Então, a gente vai falar agora sobre liderança positiva e vai enxergar o PERMA dentro de todas essas atuações, todos esses exemplos que eu vou mostrar para vocês. Porque todo trabalho, todo projeto, todo desenvolvimento de equipe, a gente precisa ter engajamento, a gente precisa promover bons relacionamentos. E as pessoas precisam encontrar significado e realização no trabalho que elas estão realizando. E isso não é papo de coach. E se fosse também, está tudo bem, porque o papo de coach, nesse sentido, ele só serve para nos ajudar a nos desenvolver. E tudo isso é feito com base nas emoções positivas. Foco no positivo sempre. Aí estão falando aqui, Manuel, gostei, a apresentação e o presente excelente. Então, temos 3 presentes, hein? A apresentação, o primeiro presente que já é o teste que vocês vão encontrar lá no site do Tô Evoluindo, e o terceiro já está chegando. Bom, vamos lá. Então, vamos ver o PERMA, que já é o florescer, né? É o florescer da psicologia positiva, da felicidade autêntica individual para os relacionamentos, gerando engajamento. E a gente faz isso nos nossos projetos como? A gente está falando aqui de psicologia positiva aplicada aos projetos, através da liderança positiva. Eu tenho mais uma coisa aqui que eu tenho certeza que vocês vão falar assim, cara, nunca parei para pensar desse jeito. Primeira coisa, o que é ser líder? Ser líder é apenas ser a pessoa que tem essa função, é o sujeito. O que é liderar? É o comportamento. O líder liderando, ali ele está se comportando e está gerando esse comportamento. E o que é a liderança, então? A liderança é só o fenômeno a ser entendido. Ficou muito complicado isso, Jaque? Eu vou explicar nessa figurinha aqui, que já facilita muito. Então, a liderança, na verdade, é difícil até da gente conceituar liderança depois que a gente olha por esse prisma. Ela é um fenômeno que acontece ali entre o líder, o liderado e a situação. Então, você tem a pessoa, o sujeito, você tem o liderado, né, que são as suas equipes, e você tem toda a situação que vai envolver. A Ricardo está perguntando onde está o teste, está na aba ferramentas, já vai encontrar lá. Se você não encontrar, no link da bio do meu Instagram, tem todas as ferramentas lá e você consegue pegar. Bom, e aí uma outra coisa muito importante aqui sobre a situação, e a gente fala muito de liderança situacional, né? De considerar todos os fatores, todos os aspectos ali para você desenvolver a sua liderança. E aqui a liderança situacional, ela vai estar relacionada com o nível de maturidade da sua equipe. A situação que vai definir a sua forma de colocar em prática a sua liderança positiva é o nível de maturidade. E a gente sabe que, na prática, as nossas equipes são muito diferentes, né? E a gente não pode simplesmente fazer um troca-troca. Eu quero aqui todo mundo que já está evoluído no nível de transcendência. Não, você tem que lidar com pessoas de vários níveis de maturidade, níveis de conhecimento, e aqui a gente não está falando apenas de desenvolvimento técnico, né? A gente está falando de comportamento. Então, como que você pode fazer uma liderança positiva através
desse contextozinho aqui. É você entender o nível de maturidade da sua equipe, e aí é de cada um. Mas vocês sabem por que é difícil fazer liderança positiva? Porque isso dá trabalho. Porque além da gente ter que ser o top das galáxias lá no PMBOK e ter todas as certificações do mundo e fazer tudo acontecer, tudo no prazo, tudo dentro dos custos, analisar os riscos, a gente ainda tem que estar atento para isso, para cada pessoa da equipe, porque o resultado do projeto ele vai ser apresentado através das pessoas. Então, hoje, por exemplo, a maior característica dos meus projetos, está começando a virar até um nicho de mercado para mim, é trabalhar projetos de alta complexidade comportamentais, porque já passei por projetos que já tiveram os melhores gerentes técnicos aplicando tudo que tem de mais avançado, de ferramentas, mas que o comportamento e essa necessidade desse desenvolvimento acaba não acontecendo. E você só vai conseguir exercer liderança positiva se você for um líder positivo. E hoje eu já te dei um presente para você começar a se desenvolver nesse sentido, que foi o teste aí, que se chama VIA, que é o de forças de caráter, ok? Vou passar para frente aqui. Olha aí como é que a gente enxerga o PERMA dentro da liderança positiva. Buscar a criação de um clima positivo, rede de relacionamentos positivos, rede de comunicação positiva e um significado positivo no trabalho. Eu acho que no final dessa palestra vocês vão falar assim, para que a Jaque foi me contar isso tudo? Espero que vocês estejam anotando aí, hein? Vamos lá, vamos falar agora de flow e alta performance. Por que o flow não é a parada lá do Neymar, nem a musiquinha lá do flow? E eu vou contar para vocês como vocês podem usar isso daqui para transformar suas equipes numa máquina de entrega. Tudo que o gerente de projetos quer, né? E você também, melhorar seus resultados. Dá uma olhada. Eu trouxe essa figurinha aqui intencionalmente com o site e tudo aqui, que é um site de gamificação, porque isso daqui é esse estudo que está por trás de todos os jogos que vocês... Tem alguém aí que é viciado em jogo? Vai entender agora por que acontece. E o criador do Flow é esse cara aí, ó, que quem conseguir falar o nome vai ganhar o chocolate no final da palestra. É o Mihaly Csikszentmihalyi. Esse cara aí fez o estudo do Flow e esse negócio é sensacional. Vamos ver aqui. Essa figurinha que está no meio aqui, ó, é o canal do Flow. E o que é Flow? Literalmente traduzindo, é fluxo. E o Flow é aquela coisa assim, que você fala, nossa, eu estava tão envolvida naquela atividade que eu nem percebi o tempo passar. Por isso que artistas, atletas, eles têm muito mais flow do que, às vezes, a gente que está na frente do project o dia todo, ali tendo que atualizar, enfim, né? Difícil achar flow nessas situações tão operacionais, pelo menos para mim né? Que eu tenho um perfil diferente. Mas o que faz você alcançar esse estado de flow, que também não é nada de transcendência? A gente tem aqui um gráfico que a gente vai medir desafio e habilidade. Então, quando você tem ali um desafio que está de acordo com o seu nível de habilidade, tá vendo aqui, ó? Suponha que seu desafio está aqui. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Seu desafio está aqui embaixo e a sua habilidade também está aqui embaixo, então você está dentro do canal do Flow. Então, não precisa necessariamente de ser uma atividade maravilhosa, sempre uma coisa de grandiosidade extrema para você entrar em Flow. Você pode ter um desafio baixo, se o seu nível de atividade for baixo, está ok, você vai estar de boa ali no meio desse canal aí. Agora, vamos às nuances disso. Se você tem um desafio, ou se você passa um desafio alto para a sua equipe, e o nível de habilidade dele está baixo para desenvolver, o que vai gerar? Ansiedade. Então, esse quadrante aqui, ó, da ansiedade, é quando a galera não está dando conta. Então, você precisa fazer um trabalho para entender como desenvolver essas habilidades, ou abaixar um pouquinho o desafio, entregando em doses homeopáticas para que as pessoas entrar nesse fluxo, nesse canal do Flow
e sair desse quadrante de ansiedade. E o contrário é o quê? Quando o desafio está muito baixo e a habilidade do cara é muito alta, vai gerar o quê? O tédio, porque é tão fácil de fazer isso e eu tenho tantas condições de fazer mais que eu vou ficar desanimado nisso. Então, no canal da ansiedade aqui, no quadrante da ansiedade, o jogador ele se frustra e abandona o jogo. E no quadrante do tédio, o jogador perde o interesse e abandona o jogo. E muitas vezes nos nossos projetos, abandonar o jogo, ele não significa o cara sair fora. Ele pode significar, por exemplo, procrastinar uma atividade, ou fingir que não é com ele, falar isso aqui é muito simples, depois eu faço, ou ele está sempre frustrado, sempre desmotivado. E aí a gente tem como, inclusive, utilizar essa ferramenta para trabalhar motivação. É uma ferramenta perfeita para trabalhar motivação das equipes e esse é o Flow para ser utilizado como alta performance. E para acabar, não sei como está o tempo, mas estão me falando aqui que a gente precisa de 5 minutinhos para fazer as perguntas. Obrigada, Kátia, muito boa a palestra, que bom que você está gostando. Agora você vai pirar, Kátia. Vamos falar de sabotagem e autossabotagem. Eu tenho estudado esse tema na gestão de projetos há 5 anos e eu sou completamente viciada nesse assunto, só esse assunto daria uma outra palestra, então eu só vou trazer um alerta para vocês e o segundo presente desta manhã. Estou bem blogueira, né? Estou uma coisa bem de Instagram. Sabotagem e autossabotagem. Primeira coisa que é o alerta. Todo mundo se sabota. A autossabotagem, ela é um processo natural. É um processo que acontece por causa desse carinha vermelhinho que vocês estão vendo aí, ó, que é a parte primitiva do nosso cérebro reptiliano. Então, esse cara aí, ele tem uma função muito importante para a gente, que é garantir a nossa sobrevivência. E tudo que pode trazer qualquer problema para a gente ou que gera o medo, esse cara vai falar assim, ó, ou você vai ter que acuar, ou você vai ter que fugir daí, ou você vai ter que atacar. E aí, o meu alerta para vocês é o seguinte, liderança baseada em medo não funciona. Aí vocês podem falar, não, mas aqui comigo tem que ser faca na caveira, o negócio tem que ser ali nos trinques. Você pode até fazer isso, pode até funcionar ali num nível de consciência, mas inconscientemente, o medo sempre vai gerar um desses comportamentos sabotadores. Então, a sua equipe ou até você mesmo vai arrumar um jeito de acuar, de ficar na dele, ele vai arranjar um jeito de fugir disso ou ele vai atacar. Então, equipes, por exemplo, muito defensivas, elas podem estar refletindo um comportamento de uma liderança baseada no medo. Então, você precisa começar a analisar isso. E não tem como fugir. Não tem como fugir disso. É primitivo. Nós somos programados para sobreviver. Então, é uma coisa que não dá para a gente fugir. Então, a gente tem que fazer o quê? Se adaptar. Quando a pessoa tem medo, ela entra nos mecanismos de autossabotagem, que pode ser uma negação, isso não acontece comigo, racionalização, que são aquelas desculpinhas que a gente conhece muito bem, que a gente também dá para a gente o tempo todo, ou pode acionar uma crença limitante que vai poder consolidar esse seu comportamento sabotador. Gente, esse assunto de autossabotagem é o pulo do gato para você aplicar psicologia positiva ou coaching, e inclusive uma outra dica que eu dou para vocês, para que você goste de falar mal de coaching, você pode até, se você tiver tempo, falar mal do coach, que é a mesma coisa de você falar mal de um gerente de projetos, mas você não vai falar mal do PMI, do PMBOK, das melhores práticas, das certificações. Então, se você quiser falar mal de alguém, fala do coach, porque o coaching é um processo muito bem estruturado, com ferramentas e técnicas para alavancar as pessoas na busca de resultados. Então, começa a buscar algo sobre isso também, muda esse mindset aí, o coach adora mindset, né? Para poder, poder falar sobre isso.
Finalizando, beleza. Finalizando, pessoal, autossabotagem é um assunto que é muito interessante para vocês, e aí vem o meu segundo presente. De 8 a 11 de junho, eu vou aplicar uma masterclass gratuita somente sobre autossabotagem. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem saber mais sobre esse assunto especificamente, também tem lá no site e no link da minha bio no Instagram, já o local para vocês fazerem a inscrição. É só deixar o e-mail de vocês lá, que a gente vai avisar as datas, o horário certinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu sei que foi muita coisa, eu sei que foi muito assunto, mas a gente termina aqui e vamos abrir para as perguntas. Pois é, a gente extrapolou um tiquinho, né? 4 minutinhos do tempo. Então, assim, das perguntas que os participantes fizeram, a única que você não respondeu durante a sua palestra foi: e o livro? Como é que vai ser sorteado? O livro? Eu não falei de livro, falei? Falou. Você falou de um livro que você apresentou no início. Eu mostrei aqui as referências. Mostrei o livro do Seligman, que é o Felicidade Autêntica e o Florescer, mas eu não falei, mas eu posso sortear sim. Eu vou fazer o seguinte, vocês cadastrando lá no... Mas não vai ser esse não, tá? Eu vou sortear os 4 compromissos, que é um livro fantástico também para desenvolvimento comportamental. E todo mundo que se cadastrar lá para a Masterclass, eu vou pegar naquela lista de e-mails e sortear um livro para vocês, tá bom? E aí eu me viro para mandar. Gente, olha quantos presentes vocês ganharam. Ó, ganharam uma muito presente gratuita, mesmo. ganharam uma Masterclass e ainda ganharam um livro, ainda vão ganhar a apresentação. Tem uma pergunta aqui, qual a relação do resgate da criança anterior no adulto com a psicologia positiva? Isso daí, ele está muito dentro do estudo da psicologia tradicional e também de análise transacional, então, assim, eu não vou ter como responder, principalmente com esse tempo tão curto, mas também não é a minha expertise, porque eu não sou psicóloga, né? Sou administradora. Então, teria que buscar uma referência aí um pouco mais. Eu também não gosto de falar de coisa que eu não sei. Mas, infelizmente, essa aí eu vou ter que deixar sem responder. Gente, peço desculpas, mas eu vou precisar encerrar, porque a outra já começou e é no palco da JK, é um keynote internacional. Então, eu acho assim, que seria muito importante, é a Suzane, do PMI Madrid. Então, eu acho que vocês não podem perder, ok? Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo ter passado, mas aproveitei o conteúdo que vale muito a pena.